Paisagem. O que é isso? Todos os dias, em todos os lugares, você observa diferentes paisagens e se relaciona com elas. Ao se levantar pela manhã e olhar pela janela, provavelmente verá uma paisagem. A caminho da escola ou quando sai de viagem, você passa por várias paisagens diferentes. O que é paisagem? Paisagem é uma combinação dos elementos naturais e sociais que observamos em determinado momento, os quais são transformados pela ação da sociedade e pelos fenômenos naturais. É o conjunto de aspectos que conseguimos apreender de um ambiente. No mundo, há paisagens com elementos naturais preservados, porque não foram alvo de grandes mudanças decorrentes da ação humana. Outras paisagens, entretanto, foram modificadas pela ação humana e contêm diversos elementos sociais, como estradas, pontes, plantações e edifícios. Atualmente, é muito comum que elementos sociais e naturais convivam em uma mesma paisagem. Essa convivência está em permanente transformação. Observar essa dinâmica ajuda a entender o lugar em que se vive e as relações nem sempre harmônicas entre a natureza e a sociedade. Em alguns lugares da Terra, as atividades econômicas exploram os ambientes sem provocar impactos significativos. É possível ocupar e preservar, assim como é possível destruir sem ocupar densamente. As atividades dos chamados povos da floresta na Amazônia e as estações de pesquisa na Antártida são exemplos de ocupação do espaço aliada à preservação ou exploração com sustentabilidade. Nesses lugares, há prática de atividades, mas sempre com a preocupação de preservar os elementos da natureza. A ocupação e intervenção humana ocorreram até mesmo em áreas de clima árido, como nos desertos. As grandes pirâmides do Egito, no deserto do Saara, foram construídas há mais de 4.500 anos. Observe que algumas paisagens podem parecer naturais, mas não são. São paisagens fundamentalmente modificadas pela sociedade. É o caso de pastos, fazendas e plantações. Veja esta plantação de eucaliptos. Apesar de parecer uma floresta natural, na realidade é um conjunto de árvores plantadas pelos seres humanos para exploração econômica. Observe este rio. É o rio Acará, na Amazônia. Você percebe nesta paisagem alguma interferência humana? Agora, veja esta imagem do rio Tietê, no estado de São Paulo. Nesse trecho, ele foi bastante modificado em virtude da urbanização intensa e das atividades econômicas, sobretudo industriais, que lançam dejetos em suas águas. As águas do Tietê foram represadas para a construção de uma usina hidrelétrica, que fornece energia para cidades e indústrias. Não se deve esquecer que as paisagens são dinâmicas, isto é, elas se transformam ao longo do tempo. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao litoral brasileiro, encontraram uma paisagem com muitos elementos naturais, formada por florestas nativas, praias e serras. Na época, essa paisagem havia sido pouco transformada pelos povos indígenas, que já ocupavam o território antes de os europeus chegarem. Veja como o pintor Oscar Pereira da Silva, em 1922, imaginou a natureza brasileira na chegada de Cabral. Hoje, o mesmo lugar onde os europeus chegaram há mais de 500 anos transformou-se em uma cidade turística. Muitas paisagens ajudam a contar a história de um lugar ou de uma cultura. Algumas cidades, por exemplo, acumulam construções de diferentes épocas e origens. Ouro Preto, em Minas Gerais, preserva a arquitetura da época em que o Brasil era colônia de Portugal e o ouro era explorado na região. Capitais como Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, ao se desenvolverem, tiveram suas paisagens modificadas ao longo do tempo. A própria natureza também transforma as paisagens. As chuvas, os terremotos, os tsunamis, as secas, entre outros fatores naturais, também podem atuar sobre as cidades e os campos.